Você já percebeu que algumas famílias parecem estar presas em uma maldição invisível? Vícios, brigas, fracassos financeiros, relacionamentos destruídos, tudo se repetindo de geração em geração, como se fosse um destino impossível de escapar. Mas e se eu te disser que a Bíblia tem uma chave poderosa para quebrar isso hoje mesmo? E se você descobrisse que pode ser exatamente a pessoa que Deus escolheu para mudar a história da sua família para sempre? Bem-vindos ao canal Deus Fala Hoje. Eu sei que muitos de vocês chegaram até aqui porque sentem que há algo pesado em suas famílias. Talvez seja a repetição de comportamentos destrutivos que vocês jurariam nunca reproduzir, mas que de alguma forma se manifestam em suas vidas. Ou talvez sejam padrões de pensamento, dificuldades financeiras ou relacionamentos que sempre terminam da mesma forma dolorosa. Eu quero que saibam que não estão sozinhos nessa luta. E mais importante, não estão condenados a repetir os erros do passado. Hoje vamos descobrir 3 verdades bíblicas fundamentais que podem quebrar qualquer ciclo negativo, não importa há quantas gerações ele existe. E no final deste vídeo, vou compartilhar uma oração específica que tem transformado milhares de famílias ao redor do mundo. Uma oração que pode ser o divisor de águas que você tanto procura. Mas primeiro, você precisa entender de onde realmente vêm esses padrões que tanto te incomodam. A Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, nos revela algo profundo sobre padrões familiares. Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso não significa que Deus é cruel ou injusto. Na verdade, essa é uma descrição precisa de como as consequências espirituais e comportamentais se propagam através das famílias. Pense comigo, quando uma criança cresce vendo violência doméstica, ela aprende inconscientemente que essa é a forma normal de resolver conflitos. Quando alguém cresce em um ambiente onde o álcool é usado para fugir dos problemas, essa criança internaliza que essa é a resposta natural para o sofrimento. Não é que a criança escolha conscientemente esses padrões, mas eles são transmitidos como se fossem parte do DNA familiar. Mas aqui está o que acontece além do que nossos olhos conseguem ver. Existe também uma influência espiritual. Quando gerações consecutivas fazem as mesmas escolhas erradas, abrem as mesmas portas espirituais, criam-se fortalezas que parecem impossíveis de derrubar. É por isso que você pode sair fisicamente de um ambiente tóxico, mas ainda carregar dentro de você os mesmos medos, as mesmas reações, os mesmos padrões de autossabotagem. Talvez você esteja pensando, então é isso? Estou condenado a repetir os erros da minha família para sempre? Meus filhos vão herdar automaticamente tudo de ruim que há em mim? Mas aqui está o que muitos não sabem, e que vai mudar completamente sua perspectiva. Esse mesmo versículo em Êxodo tem uma segunda parte que transforma tudo. Êxodo 20, versículo 6, diz que Deus usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Vocês perceberam a matemática da graça? 4 gerações de consequências negativas contra 1000 gerações de bênçãos para aqueles que se voltam para Deus. Isso significa que o poder de transformação que você carrega é infinitamente maior do que qualquer maldição familiar que possa existir. A Bíblia nos mostra exemplos poderosos de pessoas que foram quebradoras de ciclos. Josias, por exemplo, teve um pai e um avô que foram reis terríveis, que levaram Israel à idolatria e à destruição. Mas quando Josias subiu ao trono, ele fez algo diferente. Ele não disse, bem, minha família sempre foi assim, não posso mudar. Ao contrário, ele quebrou todos os ídolos, restaurou o templo e trouxe o povo de volta para Deus. Por causa de uma única decisão de um único homem, toda uma nação foi transformada. Deixe-me compartilhar com vocês a história de uma família que conheci há alguns anos. A Maria, vou chamar ela assim, vinha de uma linhagem de 5 gerações de mulheres que sofreram abandono. A bisavó dela foi abandonada pelo marido durante a gravidez. A avó dela criou 4 filhos sozinha porque o marido a deixou por outra mulher. A mãe dela viveu a mesma situação. E quando Maria se casou, mesmo escolhendo um homem aparentemente diferente, aos poucos começou a perceber que estava repetindo exatamente o mesmo padrão. Ela veio até mim desesperada, dizendo que sentia como se houvesse uma maldição sobre as mulheres da família dela. Mas quando Maria entendeu seu papel como quebradora de ciclos, quando ela decidiu que a história ia mudar com ela, algo sobrenatural aconteceu.
Ela não apenas salvou seu próprio casamento, mas hoje tem filhos e netos que vivem relacionamentos saudáveis e estáveis. Uma decisão de uma pessoa mudou o destino de uma família inteira. Mas para isso acontecer, você precisa entender exatamente qual é seu papel nessa batalha espiritual. A primeira verdade que você precisa internalizar está em Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Isso significa que você tem responsabilidade individual. Você não está condenado pelos erros dos seus antepassados, mas também não pode usar esses erros como desculpa para suas próprias escolhas. Existe um processo de 3 passos para se tornar um quebrador de ciclos. O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa identificar honestamente os padrões negativos, sem negação e sem justificativas. Não é fácil olhar no espelho e reconhecer que você herdou comportamentos destrutivos, mas esse reconhecimento é o primeiro passo para a libertação. O segundo passo é a renúncia. Você precisa rejeitar conscientemente esses comportamentos, declarar guerra contra eles. Não é suficiente só querer mudança. Você precisa tomar uma posição firme e dizer: isso para aqui, isso para comigo, isso não vai passar para meus filhos. O terceiro passo é a renovação. Você precisa estabelecer novos padrões baseados na palavra de Deus. A natureza detesta vácuo, então não basta tirar o que é ruim, você precisa colocar o que é bom no lugar. Filipenses 4,13 nos lembra que tudo podemos naquele que nos fortalece. Isso inclui quebrar padrões que existem há décadas ou até séculos na sua família. Vocês têm esse poder, não por força própria, mas pela força de Cristo que habita em vocês. Vamos fazer uma oração específica agora. Fechem os olhos e orem comigo. Pai Celestial, eu reconheço que minha família tem carregado padrões que não vêm do Senhor. Eu escolho hoje ser diferente. Eu renuncio a todo ciclo de destruição, vício, mágoa e fracasso que tem se repetido na minha linhagem. Pelo sangue de Jesus, eu declaro que esses padrões param comigo. Senhor, faça de mim um instrumento de restauração, que através da minha vida, o Senhor escreva uma nova história para minha família. Em nome de Jesus. Amém. Agora vou compartilhar com vocês o segredo que poucos pastores ensinam sobre renovação familiar. A revelação mais poderosa sobre quebra de padrões familiares está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês entenderam o que isso significa? Quando vocês entregam verdadeiramente suas vidas para Cristo, vocês não estão apenas melhorando a versão antiga de vocês mesmos. Vocês estão se tornando uma criação completamente nova. O segredo que muitos não entendem é este. Não se trata de consertar sua família ou corrigir os padrões negativos. Trata-se de se tornar uma nova criação em Cristo. Quando isso acontece, automaticamente você quebra qualquer ligação espiritual com os padrões destrutivos do passado. Gálatas 3,13 nos ensina que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que qualquer maldição familiar, qualquer padrão negativo, qualquer fortaleza espiritual já foi quebrada na cruz do Calvário. O trabalho já está feito, vocês só precisam se apropriar dessa vitória. A chave final é esta: quando vocês mudam sua identidade espiritual, quando vocês passam a se ver como filhos de Deus ao invés de produtos de uma família disfuncional, sua linhagem familiar muda automaticamente. Vocês se tornam a primeira geração de uma nova família, uma família espiritual cujo patriarca é o próprio Deus. Imaginem isso. Ao invés de carregarem o peso de gerações de fracasso, vocês podem carregar a herança de filhos do rei. Ao invés de repetirem padrões de escassez, vocês podem estabelecer padrões de abundância. Ao invés de perpetuarem relacionamentos tóxicos, vocês podem ser os primeiros de uma linhagem de relacionamentos saudáveis e amorosos. Vocês não precisam carregar o peso do passado da sua família. Cristo já carregou isso por vocês na cruz. Agora é hora de viver na liberdade que Ele conquistou. Lembrem-se desta verdade fundamental. Padrões negativos têm prazo de validade, mas as bênçãos de Deus são eternas. Vocês têm o poder, através de Cristo, de escrever uma nova história para a sua família.
Não importa quantas gerações vieram antes de vocês repetindo os mesmos erros, vocês podem ser a geração que muda tudo. A transformação começa com uma decisão. A decisão de não aceitar mais que o passado determine o futuro. A decisão de se ver como Deus os vê, vitoriosos, livres, abençoados e capazes de impactar positivamente todas as gerações que virão depois de vocês. Comece hoje. Faça a oração que fizemos juntos quantas vezes for necessário. Tome a decisão consciente de estabelecer novos padrões. E, principalmente, lembrem-se sempre de que vocês não estão lutando sozinhos. O Espírito Santo está com vocês, e a vitória já foi conquistada. Se este vídeo tocou profundamente o coração de vocês, se sentem que Deus falou especificamente com sua situação, deixem nos comentários a palavra quebrei. Eu quero saber quantas famílias serão impactadas por essa mensagem. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nossas mensagens diárias de encorajamento e libertação. E por favor, compartilhem este vídeo com alguém que vocês sabem que precisa ouvir essa palavra hoje. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que vocês sabem que está lutando contra padrões destrutivos. Às vezes, uma única mensagem pode ser um instrumento que Deus usa para mudar uma vida inteira. Na próxima semana, vamos falar sobre um tema que também toca o coração de muitas famílias: como orar pelos filhos que se afastaram da fé. Não percam, porque vou compartilhar orações específicas e estratégias bíblicas que têm trazido filhos de volta para os braços do Pai. Que Deus abençoe vocês. E lembrem-se, a partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita na família de vocês.